O perigo que se esconde no silêncio da alma. Você já conheceu alguém que parecia bom demais? Sempre calmo, controlado, educado, quase inabalável? À primeira vista, essas pessoas nos encantam, mas às vezes, ao lado delas, algo dentro de nós se inquieta. Um desconforto sutil, como se o silêncio carregasse um segredo que a boca não diz. Carl Jung nos deixou um alerta profundo. O perigo mais real nem sempre vem de quem grita, mas de quem silencia demais. Existe um tipo de pessoa que esconde sua guerra interna com um sorriso impecável, que vive para agradar, para servir, para ser exemplo, mas se afasta cada vez mais de si mesma. E quanto maior a distância do próprio centro, maior o risco de ferir, sem sequer perceber. Este vídeo não é um julgamento, é um convite à lucidez. Vamos atravessar as camadas da psique humana guiados pelos ensinamentos de Jung e descobrir juntos o que se esconde por trás da perfeição exagerada. Vamos explorar o conceito da sombra, da persona e da projeção, não nos outros, mas em nós. Porque no final, o que você identifica no outro sempre revela algo que está pedindo luz dentro de você. Se você já se sentiu desconectado, perdido dentro da própria bondade ou cansado de fingir paz quando o peito pede verdade, este vídeo é seu espelho. E se isso te tocar de alguma forma, considere se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com quem também precisa se encontrar. Porque juntos estamos construindo um espaço onde a alma respira, inteira, real e profundamente humana. Agora respire fundo e prepare-se para olhar com coragem para o sinal mais perigoso que pode habitar alguém, o da negação profunda de si mesmo. A jornada começa agora. A calma que engana, quando a perfeição esconde um abismo. Você já se sentiu desconfortável perto de alguém que parecia perfeito demais? Alguém sempre calmo, sempre disponível, incapaz de perder o controle, mesmo quando tudo ao redor grita por reação? Essa tranquilidade extrema que deveria inspirar confiança, muitas vezes provoca uma inquietação estranha. Essa tranquilidade é como se houvesse algo não dito, um silêncio que não traz paz, mas sim tensão. Jung nos alertaria, o perigo real muitas vezes não grita, ele sussurra suavemente atrás de um sorriso. Vivemos numa cultura que exalta o autocontrole e condena qualquer sinal de fraqueza emocional. Somos ensinados desde cedo que sentir raiva, ciúmes ou frustração é inaceitável. Então muitos aprendem a ocultar tudo isso por trás de uma fachada de serenidade, mas não é porque algo está escondido que ele desaparece. Pessoas que nunca se irritam, que dizem sim para tudo e que sempre concordam, às vezes estão sufocando um furacão interno. E esse furacão pode ser muito mais destrutivo do que a fúria de alguém que assume o que sente. A armadilha está na imagem. Quanto mais uma pessoa tenta parecer boa, mais ela se afasta de si mesma. Isso acontece porque a bondade não é a ausência de sombra, é a capacidade de reconhecê-la e agir com consciência. Quem finge estar sempre em paz, muitas vezes está em guerra com a própria alma. E o problema começa quando essa guerra interior transborda nos relacionamentos, nas críticas veladas, no controle disfarçado de cuidado, na generosidade que cobra afeto em silêncio. A máscara pesa e ninguém sustenta um papel para sempre. Jung chamaria este tipo de pessoa de prisioneiro da persona, a máscara social que todos usamos para nos adaptar. Mas quando alguém acredita que é essa máscara, a vida emocional vira um teatro sem roteiro real. E quanto mais o mundo aplaude, mais difícil se torna abandonar o palco e encarar o que existe por trás das cortinas. A questão aqui não é julgar ou apontar o dedo, é perceber que muitas vezes aquilo que parece belo e contido pode ser na verdade uma armadura apertada e dolorosa. O sinal mais perigoso, segundo Jung, não é a explosão, é a ausência crônica de reação. A calma constante que não cura, apenas reprime. O sorriso gentil que nunca cessa, mesmo quando o mundo desaba. Não é o barulho que destrói, mas o silêncio que corrói por dentro. O convite aqui é simples, mas profundo. Antes de admirar quem nunca se descontrola, pergunte-se o que essa pessoa pode ter silenciado dentro de si e o que você mesmo tem medo de escutar.
no seu próprio silêncio. A persona e o teatro social. A máscara que todos usamos. Desde pequenos, aprendemos a nos adaptar. Percebemos que, ao sorrir, ganhamos aprovação. Ao calar o choro, somos chamados de fortes. Ao esconder o medo, recebemos elogios por sermos corajosos. Assim nasce a nossa persona, o eu social moldado para agradar, proteger e funcionar no mundo. Mas Jung advertia: quando confundimos essa máscara com nossa identidade verdadeira, nos perdemos de nós mesmos. A persona não é algo negativo em si. Ela é necessária para a convivência, para ocupar papéis na sociedade, para criar vínculos. O problema começa quando ela vira uma prisão e não uma ponte. Quando o médico acredita que só pode ser racional, o artista que deve ser sempre sensível, a mãe que precisa ser sempre paciente. A persona fixa impede o ser humano de ser inteiro, e toda parte renebeada se transforma em sombra. O perigo não está apenas na máscara, mas no apego a ela. Quando alguém se convence de que é somente aquilo que o mundo espera, tudo o que foge desse script vira ameaça. É assim que muitos entram em colapso sem entender por quê. Trabalham, sorriem, ajudam, seguem o protocolo, mas sentem um vazio que nenhum elogio preenche. E esse vazio vem da parte de si mesmos que foi trancada para manter a boa imagem. Jung via esse processo como uma desconexão da alma. Quando não há espaço para errar, questionar ou sentir o que é incômodo, perde-se também a autenticidade. A persona, que deveria ser uma ferramenta de expressão, se transforma em armadura. E o mais trágico, muitos não percebem que estão encenando e vivem papéis por décadas, até o corpo adoecer ou o coração implodir. O teatro social é confortável, até sufocar. Por isso, Jung nos convida a observar nossas máscaras com honestidade. Onde estou atuando para ser aceito? Que partes de mim escondo para caber em ambientes que já não me nutrem? A saída não é rasgar a persona, mas equilibrá-la com a verdade interna. Porque a verdadeira força não está em parecer certo o tempo todo, está em sustentar a própria alma, mesmo que o mundo não a aplauda. A máscara serve, mas nunca deve mandar. A sombra, o cofre emocional da psique. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si uma sombra, não no sentido moral, mas psíquico. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, emoções, impulsos, desejos, traumas, talentos esquecidos. Ela nasce quando tentamos nos encaixar no que é socialmente aceitável, abandonando partes de nós para sermos amados. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas se oculta. E quanto mais a ignoramos, mais ela nos governa sem que percebamos. A sombra guarda nossos segredos, mas também nossa potência. Ela é o lugar onde moram a coragem negada, a sensualidade silenciada, a raiva que nunca pôde ser sentida. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é o mal em nós. Ela é a parte rejeitada, muitas vezes por ter sido ferida, não por ser perigosa. Mas, sem ser olhada, pode se tornar destrutiva, não por essência, mas por solidão. Quando não reconhecemos a sombra, ela age por conta própria. Sabotamos relacionamentos, explodimos em situações banais, sentimos inveja sem saber por quê. Muitas vezes culpamos os outros, o parceiro que não nos entende, o chefe que nos desvaloriza, os amigos que se afastam. Mas por trás dessas dores há um eu esquecido pedindo atenção. A sombra não quer punição, ela quer reconexão. Jung afirmava: aquilo que você não torna consciente se tornará o seu destino. A sombra não aceita o silêncio eterno. Se não for expressa com consciência, ela se infiltra nos sonhos, nos vícios, nas escolhas repetitivas que nos prendem. O autoconhecimento começa quando temos coragem de perguntar: o que em mim tenho medo de sentir? O que eu rejeito tanto nos outros que talvez esteja tentando esconder em mim? Integrar a sombra não é se entregar ao caos, é trazer luz para o que está no escuro. É permitir-se sentir raiva sem se tornar violento. É aceitar que temos limites, falhas, desejos contraditórios e que tudo isso nos torna humanos. Quando olhamos para nossa sombra com compaixão, ela deixa de gritar. E aí sim nos tornamos inteiros. Porque a sombra não é nossa inimiga, é a chave para nossa liberdade emocional. Os sintomas do não enfrentamento. Quando a bondade se torna tóxica.
Nem toda pessoa boazinha é confiável. Às vezes, quem mais sorri é quem mais reprime, e o que é reprimido se contorce. Quando alguém se recusa a sentir raiva, ela não desaparece. Se disfarça em sarcasmo, silêncio punitivo, chantagens emocionais sutis. A generosidade pode esconder controle, a gentileza pode abrigar ressentimento. E isso não é maldade, é inconsciente. É a sombra se manifestando de um jeito torto por falta de espaço verdadeiro. Esses sintomas de bondade tóxica são difíceis de detectar, porque vêm revestidos de boas intenções. Alguém que diz, fiz isso por você, pode estar dizendo por dentro, agora você me deve algo. A pessoa que nunca se impõe pode estourar de forma passivo-agressiva em pequenas vinganças emocionais. Tudo isso acontece porque, quanto mais negamos nossas emoções, mais elas se infiltram onde não deveriam. A sombra não quer vingança, quer expressão. Casos reais mostram que muitas relações adoecem não por falta de amor, mas por excesso de disfarce. Maridos que nunca gritam, mas punem com silêncio. Mães que só querem ajudar, mas sufocam com controle disfarçado. Líderes respeitosos que criam ambientes opressivos por não enfrentarem seus próprios complexos. Essa bondade não é saudável, é um escudo. E tudo que vira escudo demais, um dia machuca quem está perto. Jung via esse padrão como um bloqueio de crescimento. Ele dizia que a maturidade exige enfrentar as próprias contradições. Quem não admite seus impulsos naturais acaba sendo guiado por eles em sua forma mais destrutiva. É por isso que pessoas zen demais às vezes se revelam imprevisivelmente cruéis, não por essência, mas porque nunca aprenderam a conversar com sua própria raiva. E toda emoção ignorada acaba exigindo palco. A cura começa com uma pergunta desconfortável: o que estou escondendo atrás da minha bondade? Quando ousamos reconhecer a raiva, a inveja, a impaciência, deixamos de ferir os outros com indiretas e jogos. Passamos a ser confiáveis, não por sermos perfeitos, mas por sermos inteiros. A autenticidade nasce do encontro com a sombra, e não da sua negação. E só quando deixamos de parecer bons é que começamos, de verdade, a fazer o bem. A projeção e o ciclo da repetição inconsciente. Segundo Jung, aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, acabamos enxergando e combatendo nos outros. Isso se chama projeção. Quando alguém diz, não suporto pessoas egoístas, é possível que esteja inconscientemente negando o próprio desejo de se priorizar. A projeção é a forma como a sombra se infiltra na percepção. É um espelho disfarçado de julgamento, e quanto mais negamos algo em nós, mais ele aparece nos rostos alheios. A projeção é traiçoeira porque dá a falsa sensação de clareza. Eu vejo o problema claramente, nos outros. Mas essa certeza é um disfarce para a negação interna. Um pai que condena o filho por ser fraco pode estar lutando contra a sua própria vulnerabilidade. Uma mulher que vive apontando a frieza das amigas pode estar desconectada de seu próprio afeto. E assim criamos histórias, personagens, inimigos, todos espelhos do que evitamos ver em nós. O ciclo começa quando projetamos e termina quando acreditamos na projeção como verdade absoluta. Entramos em padrões, sempre nos decepcionamos com o mesmo tipo de pessoa, caímos nas mesmas armadilhas emocionais, revivemos os mesmos conflitos. Mas nada disso é coincidência, são repetições inconscientes. O que não é integrado se repete até ser acolhido. A vida insiste no mesmo ponto, não por crueldade, mas por amor à consciência. Jung dizia que o encontro com o outro é sempre o encontro consigo mesmo. E é aí que está a chave. Toda irritação, toda raiva exagerada, toda repulsa intensa pode ser um convite para olhar para dentro. Em vez de perguntar o que há de errado com o outro, a pergunta mais curativa é: o que há aqui que eu ainda não reconheci em mim? O autoconhecimento começa quando deixamos de acusar e começamos a investigar. Romper o ciclo da projeção é um ato de coragem. Exige humildade para admitir que talvez não sejamos tão evoluídos quanto imaginamos. Mas é esse reconhecimento que nos liberta. Porque ao trazer a sombra para a luz, deixamos de reagir inconscientemente e começamos a escolher com mais verdade.
o outro deixa de ser inimigo e passa a ser espelho. E a vida, antes caótica, começa a revelar sua sabedoria oculta. Perigo silencioso de si mesmas. A maior ameaça não é sempre o que ruge, muitas vezes é o que sussurra dentro de quem parece imperturbável. Pessoas desconectadas de si mesmas não explodem, não reclamam, não sentem, ou fingem não sentir. Elas sorriem quando algo dói, dizem tá tudo bem quando o coração grita, seguem em frente mesmo quando a alma pede pausa. E essa desconexão profunda gera um perigo invisível, o da incoerência entre o que se vive por fora e o que pulsa por dentro. Jung via isso como uma rachadura espiritual. Quando alguém está tão identificado com a imagem de boa pessoa, toda a emoção humana legítima vira ameaça. A raiva vira vergonha, o desejo vira pecado, o medo vira fraqueza. E assim, a pessoa vai cortando partes de si em nome de uma ideia de pureza que nunca existiu. Mas o que é amputado não some, vira sombra, e a sombra cobra um preço. Relações sufocadas, decisões impulsivas, doenças psicossomáticas, tudo isso é reflexo da desconexão. Jung não via isso como maldade, mas como sofrimento não reconhecido. Pessoas assim estão em guerra consigo mesmas, embora não saibam disso. Elas não acordam com intenções ruins, acordam com medo de enfrentar o que sentem. E esse medo é perigoso porque paralisa, silencia, distancia. Quando não reconhecemos nossos próprios sentimentos, também não conseguimos reconhecer os dos outros, e então nos tornamos emocionalmente cegos. É por isso que muitas vezes as pessoas mais destrutivas são aquelas que parecem mais corretas. Não por crueldade, mas por inconsciência. Elas não se permitem sentir e por isso projetam nos outros tudo aquilo que não suportam ver em si mesmas. Chamam de ajuda o que é controle, chamam de paz o que é repressão, chamam de amor o que é dependência. E essa confusão emocional, quando não é vista, vira um campo minado. A desconexão de si não é apenas um problema individual, ela espalha desequilíbrio ao redor. Pais que não enxergam seus filhos, casais que vivem como estranhos, líderes que sufocam suas equipes com perfeccionismo. Tudo isso nasce de um único ponto: alguém que não olha para dentro. Jung dizia que a verdadeira integridade não é parecer bom, é estar inteiro. E inteireza só existe quando temos coragem de conhecer nossas sombras. O caminho da integração. Olhar para dentro com coragem. Para Jung, não existe evolução sem confronto interior. O verdadeiro crescimento não acontece quando fingimos ser luz, mas quando reconhecemos também a escuridão que carregamos. Integrar a sombra não é ceder aos impulsos destrutivos, é acolher os sentimentos, desejos e medos como partes legítimas do que somos. A maturidade emocional nasce desse encontro com o eu inteiro, e é só nesse ponto que a transformação real começa. Olhar para dentro exige coragem, porque significa abandonar as máscaras e enfrentar o que evitamos por anos. Raiva, inveja, orgulho, desejos não compreendidos, tudo isso nos assustam. Mas Jung dizia que a sombra não é um monstro, é uma parte da alma que quer ser vista. Quando deixamos de julgá-la e passamos a escutá-la, algo mágico acontece. A tensão se dissolve, porque o que precisa ser curado primeiro precisa ser sentido. O processo de integração não acontece em um dia, ele é feito de pequenas escolhas conscientes. Admitir quando estamos manipulando, reconhecer quando agimos por carência, entender que nosso lado bom também pode ferir. É nesse reconhecimento honesto que começa a verdadeira liberdade. Não somos bons ou maus, somos inteiros, e a inteireza só é possível quando nenhuma parte de nós é excluída. A psicologia junguiana propõe ferramentas para essa jornada: análise dos sonhos, escrita reflexiva, diálogo com emoções reprimidas, terapia. Cada passo nessa direção fortalece a alma, porque quanto mais olhamos com compaixão para dentro, menos precisamos projetar culpa para fora. Passamos a agir com consciência e não por impulso inconsciente. Passamos a escolher e não a reagir. E isso muda tudo. A integração não nos torna perfeitos, nos torna humanos de verdade, com limites, contradições, luzes e sombras. Jung dizia que a pessoa confiável não é a impecável, mas a que conhece a própria escuridão e escolhe agir com consciência.
Quando deixamos de temer quem somos, passamos a viver com autenticidade. E isso é raro, poderoso e transformador, porque só quem se encontra por dentro pode oferecer algo verdadeiro por fora. A pessoa mais perigosa, aquela que finge não ter escuridão. Para Jung, o verdadeiro perigo nunca esteve na pessoa que sente raiva, dor ou desejo, mas naquela que jura não sentir nada. Quem afirma ter vencido o ego, superado a inveja ou transcendido o medo, muitas vezes apenas os enterrou. E o que é enterrado na alma não se dissolve, fermenta. A pessoa que mais nega a sua sombra é a que mais é movida por ela, sem saber. E isso a torna imprevisível, reativa e muitas vezes emocionalmente destrutiva. Essas pessoas geralmente são admiradas, são tidas como boas demais, espirituais, controladas, mas por dentro há tensão, angústia, cobrança interna e um sentimento secreto de injustiça. Elas se doam sem limites, mas cobram em silêncio. Elas ajudam, mas esperam reconhecimento disfarçado de humildade. E quando esse reconhecimento não vem, sentem-se traídas, não pelo outro, mas pela ilusão que criaram sobre si mesmas. A pessoa que finge não ter sombra é, na verdade, refém dela. Vive como um ator que não pode sair de cena, mesmo quando o teatro já está vazio. Não tem espaço para erro, nem para pedir ajuda, nem para cair. Tudo é mantido sob controle, até que algo, uma crise, uma perda, uma rejeição, quebra a ilusão. E aí, a sombra aparece de forma abrupta, como colapso emocional, afastamento afetivo ou até explosões de fúria que ninguém esperava. Jung nunca pediu que deixássemos de sentir a sombra, ele pediu que parássemos de fingir que ela não existe. Quando fingimos demais, nos afastamos do nosso próprio centro, e quanto maior a distância, maior a chance de nos tornarmos perigosos para nós mesmos e para os outros. Não por maldade, mas por inconsciência. Porque tudo aquilo que você finge não ser, um dia será usado contra você, de dentro para fora. A mensagem mais poderosa de Jung é essa: não tema sua escuridão, tema negá-la. A verdadeira luz nasce quando você aceita que é humano, contraditório, falho e ainda assim digno de amor e transformação. O mais perigoso não é quem sente muito, é quem não sente nada. Quem veste a armadura da perfeição e se afasta da alma. E a cura começa quando temos coragem de tirar essa armadura e simplesmente sermos reais. O perigo real está em quem se esconde de si mesmo. No fim das contas, o verdadeiro perigo não mora na raiva visível, nem no erro assumido, mora no sorriso forçado de quem sufoca o que sente. Carl Jung nunca falou sobre eliminar a escuridão, mas sobre reconhecê-la com coragem. A sombra não quer te destruir, quer te acordar. Porque só desperta quem aceita se ver por inteiro, sem máscaras, sem fuga, sem negação. A pessoa mais confiável não é a que parece perfeita, mas a que já olhou nos olhos da própria dor e escolheu não se esconder. Porque quem conhece a própria sombra sabe amar com verdade, sabe pedir perdão, sabe colocar limites sem manipular. Sabe que luz sem sombra é apenas ilusão e que a alma humana é feita de contrastes. E é nesse equilíbrio que mora a verdadeira maturidade. Se você se viu nesse espelho ou reconheceu alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários o que mais tocou você. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Aqui no canal Mental Dose, criamos um espaço onde é seguro ser real, onde sombra e luz podem finalmente caminhar juntas, e onde a transformação começa de dentro para fora. Se quiser apoiar este tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e usar o botão de agradecer. Seu apoio permite que essa mensagem chegue mais longe e transforme mais vidas. E se quiser aprofundar essa conversa, o link do nosso grupo no Telegram está na descrição. É gratuito, acolhedor e cheio de gente que, como você, está despertando. E nunca se esqueça, o mais perigoso não é sentir sua escuridão, é fingir que ela não existe. Olhe para os outros, mas acima de tudo, olhe para si. Porque no fundo, todo julgamento é um chamado para enxergar a alma.
E toda cura começa quando temos coragem de ouvir o que o silêncio tem a dizer.